Eu não posso acreditar que todos esconderam isso de mim. Não posso acreditar que Joel é o meu irmão. Dirá a Adriana após a descoberta. E nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, a Adriana descobre que Joel é o seu irmão perdido por um detalhe surpreendente e se emociona. Joel não consegue acreditar na revelação de Adriana e afirma que só pode estar havendo algum mal-entendido. Será nesse momento que Adriana aponta para uma cicatriz assustadora no braço do Joel, que prometerá causar uma reviravolta inesperada na novela. E acabará sobrando até mesmo para Francesca, que agora será vista por todos, não somente por Otoniel. Já deixa o seu gostei no vídeo, se você gostaria que Joel e todos descobrissem a verdade. Tudo começará a acontecer quando Adriana vai estar sentada diante da televisão, mas não prestará atenção em nada do que está passando. Seu olhar vai ficar fixo na tela, enquanto a sua mente voltará várias vezes para as humilhações do passado. A Adriana se lembrará das provocações de Pilar e de todas as injustiças que ainda parecia cercar sua vida. Ela então pegará o controle remoto com força, mudará o canal algumas vezes e logo desistirá, percebendo que os pensamentos não saíam de qualquer jeito. Quanto mais ela tentar afastar os pensamentos, mais Adriana se lembrará das palavras cruéis que havia escutado e de todas as vezes que foi obrigada a suportar as acusações. Pouco tempo depois, Elisa entrará na sala e perceberá imediatamente que a filha estava distante. Ela observará Adriana durante alguns segundos, caminhará devagar até o sofá e perguntará: "O que está acontecendo com você, minha filha? Faz vários minutos que eu estou olhando e parece que a sua cabeça está muito longe daqui. Em que você tanto pensa?" Elisa se aproximará mais dela e se sentará ao lado, tentando encontrar alguma resposta na expressão de Adriana. A Adriana demorará alguns minutos antes de reagir. Ela vai desligar a televisão, colocar o controle sobre o sofá e olhará para a mãe com um olhar vago, como se estivesse tentando organizar tudo aquilo que sentia. Depois de respirar profundamente, ela responderá: "É que eu tenho pensado muito, mãe, nesses últimos dias. Tudo o que aconteceu não sai da minha cabeça. Eu tento seguir com a minha vida, eu tento fingir que algumas coisas não aconteceram, mas eu não consigo esquecer tudo que eles fizeram comigo. Se tem uma coisa que eu fiz, foi pagar um preço altíssimo." E Elisa então desviará o olhar, passará a mão na cabeça e demonstrará impaciência ao perceber que Adriana continuava presa nos mesmos conflitos. Ela se levantará parcialmente, ajeitará a postura e dirá: "Eu não acredito que você ainda está pensando nisso. Minha filha, quantas vezes eu preciso dizer que você deve deixar certas coisas para trás? Quanto mais você fica remoendo tudo, mais permite que essas pessoas continuem controlando a sua vida. Adriana, por favor, minha filha." A Adriana se levantará imediatamente, ainda incomodada com a forma que a mãe havia tratado seu sofrimento.
A Adriana caminhará alguns passos pela sala, virará de frente para Elisa e responderá: Eu não tô remoendo por prazer, mãe. Eu cansei de ser humilhada. Cansei de ver Pilar fazer o que ela quer, falar o que quer e ainda sair como se fosse a vítima. Eu cansei de sofrer injustiça enquanto todo mundo espera que eu fique calada. Aceito tudo e siga em frente como se nada tivesse acontecido. Elisa ficará assustada com a firmeza da filha e, principalmente, com a expressão determinada que surgirá no seu rosto. A Adriana apertará as mãos e continuará. Mas isso vai acabar. Eu não vou continuar permitindo que a Pilar destrua tudo ao meu redor e depois finja que não tem responsabilidade por nada. Mãe, chegou o momento dela entender que eu não sou mais a mesma mulher que abaixava a cabeça diante de toda provocação. Durante alguns segundos, Elisa permanecerá sem responder. Ela perceberá que Adriana não estava apenas desabafando e que parecia ter tomado alguma decisão séria. A preocupação surgirá imediatamente, mas Elisa fechará o semblante para esconder o medo. Ela cruzará os braços e perguntará: Tá, minha filha, mas então me diga, o que exatamente você pretende fazer? Porque essa maneira de falar não parece apenas uma revolta. Você está escondendo alguma coisa de mim? A Adriana sustentará o olhar e responderá: Eu não tô escondendo nada, mãe. Eu apenas decidi que eu vou lutar por mim e descobrir toda a verdade. Olha, eu não quero mais que a Pilar pense que pode controlar todos ao redor e apagar qualquer pessoa que tente enfrentar ela. Antes que Elisa conseguisse insistir, Sueli aparecerá na entrada da sala e perceberá o clima pesado entre as duas. Ela caminhará na direção delas com uma expressão mais leve e perguntará em tom de brincadeira: E o que está acontecendo aqui? Eu fiz alguma coisa errada e ninguém me avisou? Porque, pela cara de vocês duas, parece que eu entrei no meio de uma discussão muito séria. Elisa olhará rapidamente para Sueli e responderá de forma seca: Se você fez alguma coisa, eu não sei. Mas também não pretendo ficar aqui tentando descobrir alguma coisa, não. Em seguida, pegará as suas coisas e se preparará para deixar o ambiente. A Adriana dará um passo na direção da mãe e perguntará: Você vai embora desse jeito? A gente ainda não terminou a conversa. E Elisa parará por um instante, mas não voltará completamente. Ela só responderá: Eu já disse tudo o que precisava dizer. Você é adulta e você vai fazer aquilo que você decidir. Mas não espera que eu fique tranquila vendo você entrar novamente em uma guerra. Logo depois, ela sairá da sala, deixando a Adriana ainda mais incomodada. Sueli acompanhará Elisa com os olhos até que ela desaparecesse. Depois, se aproximará de Adriana e perguntará com mais cuidado: E aí, como você tá de verdade? Não precisa fingir comigo. Desde que eu cheguei, eu percebi que tinha alguma coisa que estava acontecendo. Alguma coisa pesando muito a sua cabeça. A Adriana voltará a se sentar e passará as mãos pelo rosto. Ela tentará controlar a ansiedade. Permanecerá em silêncio durante alguns segundos e então dirá: Sueli, eu tenho ficado muito preocupada com essa história de Ademir.
Quanto mais eu tento entender o que ele sabe, mais eu sinto que a gente tá lidando com alguém perigoso. Ele parece sempre estar um passo à frente. Eu não consigo descobrir até onde vai a ligação dele com Pilar. Sueli se sentará ao lado dela e responderá. Se esse for o problema, você pode ficar mais despreocupada. Eu já comecei a agir. Vou fazer a cabeça de Ademir com as mensagens. E aos poucos a gente vai acabar com a segurança dele. Ele vai começar a duvidar de tudo, desconfiar das pessoas ao redor e se sentir pressionado até cometer algum erro. A Adriana levantará os olhos e perguntará: Você tem certeza que consegue controlar a situação? O Ademir não parece ser o tipo de homem que cai facilmente em uma armadilha. Sueli sorrirá discretamente e responderá: Todo homem tem um ponto fraco. Ademir pode fingir que é frio, inteligente, impossível de manipular. Mas ele tem vaidade. Ele gosta de sentir que está no controle e de acreditar que as pessoas têm medo dele. As mensagens vão atingir exatamente essa parte. Primeiro, ele vai ficar curioso. Depois, vai ficar incomodado. Quando perceber, já vai estar respondendo e revelando mais do que deveria. A Adriana pensará por alguns segundos e dirá: Eu não quero que você se coloque em perigo. Se o Ademir descobrir que é você, ele vai poder reagir de uma forma que a gente não tá esperando. Sueli segurará a mão dela e responderá: Olha aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Eu não vou aparecer diretamente, nem dar qualquer pista que ele possa me identificar. Eu vou deixar que ele mesmo se aproxime. Ele já ficou instigado com aquela mensagem que eu enviei, acreditando que possa ser várias pessoas. Mas, quando ele estiver seguro demais, ele vai começar a falar sobre Pilar, sobre os acordos e talvez sobre o Arthur. Ao ouvir o nome Arthur, a Adriana ficará imediatamente mais séria. Ela respirará fundo e responderá: É justamente isso que eu preciso descobrir. Alguém sabe o que realmente aconteceu e eu sinto que o Ademir está escondendo uma parte importante da história. Sueli concordará e dirá: Então deixa que eu continue. Não tente apressar as coisas, porque ele só vai desconfiar mais. Cada mensagem precisa parecer natural. Eu vou alimentar a curiosidade dele, fazer ele acreditar que tem uma admiradora ou alguém disposto a acabar com ele. Quando ele baixar a guarda, a gente começa a recolher tudo o que precisa. A Adriana sentirá lentamente que as coisas estão fluindo. Ela demonstrará uma expressão compreensiva. Ela entenderá que Sueli estava disposta a ajudar ela, mas ainda sentirá medo de que o plano saísse do controle. Mesmo assim, ela responderá: Tá, tudo bem, continua com isso, mas toma muito cuidado. Eu já perdi coisas demais nessa guerra e eu não quero que você se transforme em outra vítima da Pilar ou do Ademir. Sueli apertará sua mão e garantirá: Olha, eu não vou agir sem pensar. Dessa vez, eles não vão perceber que a gente tá chegando perto. Ademir vai acreditar que tá conduzindo o jogo, quando na verdade será ele quem vai estar estragando tudo. A Adriana permanecerá em silêncio por alguns instantes e voltará a olhar para a televisão desligada. Horas mais tarde, Nancy vai estar num restaurante de seu irmão, Laudelino, ajudando a organizar algumas peças enquanto aguardará o movimento. Ela conversará com Joel.
Nancy se virará para o mocinho e dirá: "E aí, você precisa parar de pensar tanto e ser mais arriscado com a Adriana. Tá na cara que você gosta dela, mas continua esperando que alguma coisa aconteça sozinha. Desse jeito, vai acabar perdendo a oportunidade." Joel abaixará a cabeça com vergonha e responderá: eu não sei se eu tenho esse jogo todo com a Adriana. Ela é uma mulher incrível, mas tá vivendo tantos problemas que eu nem tenho espaço pra pensar em outra coisa. Eu tenho medo, sabe, de fazer alguma coisa e acabar atrapalhando ela ainda mais. Nancy soltará uma risada baixa e balançará a cabeça em sinal de reprovação. E que isso? Você precisa aprender comigo. Não existe segredo nenhum. É só chegar perto dela e dizer: "E aí, Adriana, vamos sair qualquer dia?" É tão simples, Joel. Você cria uma dificuldade que não tem uma coisa tão simples. Joel sorrirá timidamente e desviará o olhar, completamente sem jeito diante das brincadeiras. Depois de alguns instantes, ele responderá: "Eu acho melhor deixar isso para outro momento. Quando ela estiver mais tranquila, talvez eu tenha coragem de fazer esse convite." Nancy perceberá que ele estava apenas inventando desculpas e se divertirá ainda mais com a situação. Nesse momento, ela se virará para Liris, que estará no restaurante apenas por conveniência. "E aí, Liris, o que você acha da gente chamar a Adriana para vir até aqui? Pelo menos ela distrai um pouco a cabeça." Joel levantará a mão rapidamente, fingindo desaprovar a ideia, e responderá: Não, que isso, não precisa chamar ninguém, ela deve estar ocupada." Apesar da negativa, seu sorriso denunciará exatamente o contrário. Nancy olhará para Liris e as duas começarão a rir da reação dele. Liris responderá entre risos: Você diz que não quer, mas seu rosto tá dizendo outra coisa completamente diferente." Nancy aproveitará a oportunidade para provocar mais um pouco. "E pode ficar tranquilo, Joel. Se ela vier, eu prometo que eu não vou contar nada. Nem vou falar que você passou os últimos minutos falando dela." Joel passará a mão na nuca, completamente sem graça, e responderá: Vocês duas, hein? Vocês realmente gostam de me colocar em situação difícil." As três pessoas continuarão conversando e rindo por alguns minutos, fazendo com que o ambiente do restaurante se tornasse leve e descontraído. Enquanto isso, a Adriana permanecerá em sua casa completamente alheia àquela conversa. Ela decidirá organizar algumas caixas antigas que estavam guardadas havia muitos anos. Aos poucos, começará a retirar fotografias, pequenos objetos e lembranças que pareciam esquecidas pelo tempo. Cada fotografia despertará uma lembrança diferente. Algumas a farão sorrir, mas outras vão provocar profunda saudade. Em determinado momento, a Adriana encontrará uma fotografia antiga em que aparecerá ao lado de Elisa durante a sua infância. Ela continuará admirando a fotografia até que perceberá um detalhe que jamais havia visto antes. Atrás dela e de Elisa aparecerá um menino. O rosto da criança vai estar completamente borrado, impossibilitando qualquer identificação. No entanto, uma parte de seu braço permanecerá perfeitamente visível. A Adriana
aproximará ainda mais a fotografia dos olhos e franzirá a testa ao notar um arranhão comprido no braço daquele menino. Ela permanecerá imóvel por alguns segundos e perguntará para si mesma: quem pode ser esse menino? Por que o rosto dele está borrado? E por que eu não consigo lembrar de nada? A curiosidade aumentará na mesma hora. A Adriana virará a fotografia na esperança de encontrar alguma anotação, uma data ou qualquer informação que pudesse ajudá-la. Ela respirará fundo, segurará a fotografia com mais firmeza e começará a acreditar que Elisa talvez pudesse reconhecer na hora. Ela precisa saber quem é esse menino. Eu tenho certeza que vai reconhecer essa fotografia assim que olhar para ela. Dirá para si mesma enquanto caminhará em direção à porta. Antes que conseguisse sair, o seu celular começará a tocar. A Adriana parará na hora, pegará o aparelho e olhará para a tela. Ao perceber que Nancy estava ligando, atenderá sem imaginar que aquela ligação interromperia um momento crucial que estava prestes a descobrir. Nancy falará do outro lado da linha, com um tom bastante animado. E aí, Adriana, onde você tá? Eu tô aqui no restaurante do Laudelino com o Joel e a Liris. Resolve aparecer por aqui. Você anda carregando problema demais nas costas e precisa se distrair um pouco com a cabeça. Vem jantar com a gente, eu tenho certeza que vai fazer bem pra você. A Adriana voltará a olhar para a foto do menino desconhecido. Ela permanecerá alguns segundos em silêncio e responderá: eu estava organizando umas caixas antigas e eu acabei encontrando uma foto muito estranha. Olha, eu acho que eu descobri uma coisa muito importante. Mas talvez realmente seja muito bom sair um pouco de casa. Me dá só uns minutos que eu vou guardar tudo e já encontro vocês. Nancy abrirá um sorriso do outro lado e responderá: perfeito, a gente vai esperar você. Depois de desligar o telefone, Adriana voltará a observar a foto mais uma vez. Pouco tempo depois, Adriana chegará ao restaurante. Nancy abrirá um sorriso e se aproximará para recebê-la. Até que enfim você chegou, já estava começando a pensar que você ia desistir. Adriana, você já conhece o Joel, mas eu acho que você merece uma apresentação melhor. Ele estava dizendo que gostaria muito de conversar com você. Provocará Nancy. Joel ficará sem jeito e responderá: olha lá que eu não disse dessa maneira. Aos poucos, os dois começarão a conversar de maneira descontraída. Nancy e Liris observarão de longe e trocarão olhares divertidos. Enquanto conversará, Joel pegará uma bandeja para ajudar Laudelino. Porém, acabará se distraindo e deixará um objeto cair no chão. Nesse instante, Adriana olhará para o seu braço e ficará completamente paralisada. Essa marca, isso não pode ser verdade. Meu irmão, desaparecido, também tinha exatamente essa cicatriz. Nancy e Liris se aproximarão sem entender nada. Joel observará a fotografia com inquietação. A Adriana chegará à conclusão: essa história já existiu. Eu tive um irmão e passei anos acreditando que jamais encontraria. É você, Joel. Você é o meu irmão perdido. Todos ficarão em completo choque. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Será que a Adriana finalmente encontrou seu irmão perdido?
Ou tudo isso faz parte de um plano maior? E qual será o verdadeiro segredo que Francesca escondeu durante todos esses anos? Deixem suas respostas aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal e assistir mais vídeos como esse. Até mais!